TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Adilson Malaquias, programa Pão da Vida. E hoje, um dia muito especial. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Então, quero parabenizar você, mãe, que está nos assistindo nesse momento. Eu quero, nesse momento, agradecer, né? Porque você tem nos assistido, você tem compartilhado. Você, mãe, é muito especial. E, claro, eu creio que algumas aí já estão preparando, né, o almoço, já estão pensando em preparar o almoço. Algumas vão sair com seus filhos, né, os filhos vão levar para almoçar fora, né, que seja um domingo abençoado, que Deus possa derramar sobre você toda sorte de bênção, mãe. Você é especial. E hoje, claro, eu tinha que trazer uma mensagem que pudesse falar das mães, né? Hoje, né, eu quero falar de uma mulher muito especial. E eu até coloquei como um título dessa mensagem: Mãe é tudo de bom, né? Ter mãe é algo especial. E eu quero compartilhar sobre essa mulher especial. E o nome dela é Maria, né? Maria, mãe de Jesus. Uma mulher super especial. E nós aprendemos grandes lições através da vida dessa mulher, né? Que foi uma mulher agraciada, uma mulher escolhida por Deus para que pudesse trazer Cristo ao mundo. E como não falar dessa mãe tão especial? Eu peguei aqui algumas características, né, que nós podemos aprender com Maria. Maria, ela era uma mulher muito corajosa. Quando nós buscamos, né, quando nós nos aprofundamos na história de Maria, Maria, ela teve filho com 12 anos, quer dizer, com 13 anos, porque ela ficou grávida com 12 anos. Com 12 anos ela ficou grávida. E você imagina para uma adolescente ficar grávida com 12 anos. Que crise, que conflito. Imagina o que essa adolescente ela teve que passar, porque, né, nós conhecemos a história e olhamos o lado bonito da história. Mas ela era uma adolescente. E ela ficou grávida, né, de Deus, que nós sabemos que não era o seu noivo, né, José. E nós sabemos que aquilo gerou um conflito, mas Maria foi uma mulher muito corajosa, uma mulher muito especial. E eu quero começar a falar para você, mãe, para você, mulher, para você que tem passado também por conflitos. Eu passo por alguns conflitos, quem não passa? Né? Eu falo que eu não sou aquele que busco problemas para a minha vida, mas alguns chegam, batem na porta. Mas nós precisamos ter coragem nesse momento. Nós temos que ter essa coragem que Maria teve, né, de superar, de vencer, de enfrentar tudo aquele momento difícil que ela estava passando. E lá em Lucas, capítulo 1, 38, diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38, fala assim, ó, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Queridos, ela estava muito certa, ela estava muito convicta, né, do que ela estava ouvindo, né? O anjo se revelando a ela, dizendo que ela, né, estaria sendo engravidada pelo Espírito Santo de Deus. E ela teve coragem, ela enfrentou a sociedade da época, ela enfrentou os problemas da época. Então, mãe, mulher, eu não sei o que você tem passado, eu não sei a crise que você tem vivenciado nesse tempo, né? Quantas situações ocorrem no nosso dia a dia, mas o que Deus manda te dizer nesse dia é: seja corajosa, seja corajoso, seja corajoso, enfrente, levante a cabeça, dê a volta por cima, fala para você mesmo, eu vou conseguir, porque Deus está comigo, porque é Ele que me fortalece. E eu quero deixar para você
um versículo que se encontra lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha só essa orientação que Deus dá a Josué. Que ela sirva para você nesse dia. Seja forte e corajoso. Deus está mandando, dizer para você nesse dia, está mandando dizer para você, seja forte, corajoso. Deus está nos dando essa orientação. Não se apavore. Queridos, nós passamos por muitas circunstâncias, muitas situações que realmente, até algumas vezes nós recuamos, porque nós ficamos apavorados, nós não encontramos a saída, nós não encontramos a direção. Mas eu quero dizer que Deus é contigo, Deus é fiel. Busque a presença dEle para o seu lar. Fala, Senhor, me orienta, me dê uma direção, fala comigo, fala o meu coração. E Ele continua dizendo, não desanime, não deixe com que as circunstâncias te desanime. Seja automotivável. Eu sei que é difícil, não é algo que todas as pessoas têm essa facilidade de se motivar, mas seja automotivável. Acredite em você, acredite que Deus está contigo. E ele fala assim, pois o Senhor, o seu Deus, você tem o Deus da Bíblia como sendo o seu Deus? Porque se você tem o Deus da Bíblia como sendo o seu Deus, essa promessa é para você também, essa ordem é para você também, para que você não desanime, para que você seja corajoso. Então, se você tem Ele como Deus da sua vida, queridos, levante a cabeça, tenha coragem. E continua falando, estará com você por onde quer que andar. Queridos, Deus está conosco. A promessa dele é estar conosco até o final do tempo. Então, Deus está ao seu lado, Deus está contigo, não desanime, seja corajoso. Mas Maria também mostra, nas suas atitudes, que ela tinha um relacionamento com Deus. Pois ela conversava com o anjo. Olha só em Lucas capítulo 1, versículo 34. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Então, nós vemos que Maria não teve medo do anjo. Ela não se apavorou com aquela imagem que ela estava vendo diante dela, aquela presença do anjo diante dela. Ela interagia, ela tinha um relacionamento. E isso mostra que as pessoas que não têm medo no seu coração, ela não tem esse medo de se apavorar por qualquer situação, é por quê? Porque ela tem um bom relacionamento com Deus. A própria palavra diz que o amor lança fora todo medo. E quem é o próprio amor? Quem é a essência do amor? Jesus Cristo. Então, quando nós temos Jesus no nosso coração, nós não temos medo. Isso também nos faz ser corajosos. Esse relacionamento com Deus, por quê? Porque você sabe que a presença dele é real na tua vida. Queridos, relacionamento, intimidade. Interessante que há um livro que o título dele diz assim, Deus não tem favoritos, ele tem íntimos. Deus não tem favoritos, ele tem íntimos. Porque algumas vezes nós nos pegamos falando assim, mas por que acontece com aquela pessoa e não acontece comigo? Por que as coisas para aquela pessoa talvez sejam mais fáceis e para mim não é? Queridos, Deus não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe A, B, C ou D, não. Mas o que gera o milagre, o que gera as bênçãos, é a nossa intimidade que nós temos com Deus. Quanto mais íntimo você for com Ele, quanto mais intimidade, quanto mais esse relacionamento for real entre você e Deus, queridos, as bênçãos vão fluir melhor. O milagre vai fluir melhor sobre a sua vida. Então eu quero te desafiar nesse dia. Mulher, mãe, todos aqueles que estão nos assistindo, busque a intimidade com Deus. Busque um relacionamento mais próximo com Deus. Queridos, isso através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, através do relacionamento com o próximo na igreja. Queridos, a igreja é importante.
você ter esse relacionamento na igreja, né? Porque ali é uma troca, né? Você fala de Jesus, fala de experiências, fala de milagres. Isso também gera intimidade com Deus. Então, querido, busque ter essa intimidade com Deus. E eu coloquei aqui, né, essa palavra, né, onde nós lemos desse título desse livro: Deus não tem favoritos, mas tem íntimos. Até que ponto isso é uma verdade na sua vida? Até que ponto você pode dizer, não, realmente, eu creio nessa palavra porque eu sou íntimo de Deus. Né? Então, não fique se questionando, né, por que as coisas não acontecem. Busque essa intimidade com Deus. Busque estar próximo de Deus. Busque com que você consiga ouvir Deus falar contigo. Eu tenho muitas experiências assim. Quantas vezes eu deparei com situações que para mim era impossível resolver. Não havia como resolver. E eu orar, buscar a presença do Senhor e ficar em silêncio por um tempo. Esperar Ele falar comigo. Porque quantas vezes Deus quer nos trazer a resposta, Deus quer falar com você, mas às vezes nós não damos a Ele esse tempo, o tempo para Ele falar conosco. E aí quando Ele vai falar, nós saímos, vamos embora, nós nos levantamos da onde estamos. Então, queridos, desse tempo, pare, busque ouvir a voz de Deus, fique em silêncio, fala, Senhor, fala comigo. Eu tenho certeza que Ele vai trazer sempre a direção que você precisa. Talvez você está passando por um momento assim difícil, como Maria passou. Imagina, aquela adolescente, 12 anos, grávida, não era do seu noivo, imagina que situação. Mas ela era íntima de Deus, ela tinha esse relacionamento com Deus. Mas também nós temos aqui outras características de Maria. Maria, ela era uma mulher de atitude. Olha o que nós lemos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Queridos, Maria, ela simplesmente teve atitude. Ela foi buscar orientação, ela foi buscar ajuda, ela foi falar do que ela estava passando, ela simplesmente se levantou, se arrumou, se preparou e foi na direção a qual ela achava ou ela acreditava que teria uma orientação, uma direção para aquilo que ela estava passando. Então, olha só, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Quantas vezes nós somos assim, nós empurramos com a barriga, como alguns falam. Ah, não, deixa isso para amanhã. Ah, não, deixa isso para depois. Queridos, não. Faça tudo que vier às suas mãos, faça hoje. Se você pode fazer hoje, faça hoje. Né? Algumas vezes a gente fica brigando, né? Ah, mas vou dormir mais um pouquinho. Algumas coisas precisam ser resolvidas, não adianta você dormir mais um pouquinho. Né? Não adianta você... não, eu vou me atrasar um pouquinho. Queridos, não adianta, você só vai criar um mal-estar. Então faça aquilo que você tem que fazer. Não deixe para amanhã, aproveite o seu tempo. Queridos, esse é um dos maiores presentes que Deus nos deu, além da vida, claro, mas é o tempo, é precioso, não volta mais. Aquilo que você deixou de fazer hoje, queridos, talvez você não tenha a mesma oportunidade para fazer amanhã. Então, administre o seu tempo. Sim, administre o seu tempo. Eu sou uma pessoa que eu busco, né? Eu vivo intensamente, né? Então, realmente, eu acordo muito cedo, durmo muito tarde, mas eu aproveito o meu tempo. Né? Eu não fico, né, como algumas pessoas falam, né, ficar de bobeira. Né? Simplesmente deixar o tempo passar. E quantas vezes nós perdemos o nosso tempo? Né? Tempo tão precioso que você poderia estar ali para assistir uma mensagem, assistir algo que pode te trazer um crescimento. Não que você não tenha que ter um lazer, né? Não que você não tenha que, em momentos, né, você entrar lá no caixa do nada, desligar um pouquinho. Claro, isso também é bom, mas eu vejo assim que as pessoas hoje não estão, muitas vezes, aproveitando o tempo. E você já observou como o tempo está passando rápido? Né? Como está tudo passando muito rápido, está tudo muito corrido. Então, queridos, aproveite o seu tempo. Né? A hora que talvez você pode, né, ficar um pouquinho à toa, vai ler um livro.
algo que vai te trazer um conhecimento, vai te trazer uma experiência, um crescimento. Vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, né? Vai fazer um curso, vai se capacitar. Queridos, aproveite o seu tempo. Tenha atitude, queridos. Tenha atitude. Eu uso muito uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás na rádio, e ela falava o seguinte: ontem já era, hoje é o dia, e o amanhã poderá não mais chegar. E é verdade, ontem já era. O dia é hoje, amanhã eu não sei. Amanhã pertence ao Senhor. Então, aproveite o tempo. Use o seu tempo da forma correta. Mãe, aproveite o seu tempo. Tenha mais tempo em família. Né? Quando nós falamos, né, de família, queridos, tenha mais tempo, curta mais um ou outro. Né? Quantas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo, né, com tantas coisas, esquecemos que precisamos priorizar os nossos familiares. Né? Hoje, Dia das Mães, né, tá mais tempo com a sua mãe. Você não sabe quantos anos ainda, né, nós teremos ainda sobre a terra. Então, aproveite a cada tempo, curta a cada tempo, sorria, brinque, se alegre, seja uma pessoa divertida, porque eu creio que Deus ele se agrada disso. Então, queridos, aproveite isso, seja como Maria, uma mulher de atitude, que nós possamos, né, ter essas características de ser uma pessoa de atitude. E Salomão, né, ele já dizia que há tempo para todas as coisas. Queridos, há tempo para todas as coisas, mas o tempo está aí. Tem que ser bem administrado, tem que ser bem organizado o nosso tempo e nós aproveitarmos cada minuto, cada segundo, com as pessoas que nós amamos, né? Trabalhando, se divertindo, claro, tem que se divertir, cultuando a Deus. Então, administre o seu tempo. Agora, você já parou para pensar que por falta de atitude, talvez você está perdendo o seu tempo? Então, reflita sobre isso. Reflita e administre isso. Talvez está faltando atitude para você, de você tomar uma atitude correta, de você tomar uma atitude que vai realmente trazer benefícios para você, para que você possa, talvez, alcançar os seus objetivos, ter aquilo que você ainda não tem, realizar os seus sonhos, não sei. Tenha atitudes, tenha atitude. Mas Maria também era uma mulher que tinha fé. E a fé que a Maria tinha, ela não era uma fé na fé ou fé em si mesmo. Algumas vezes eu passo pelas ruas, observo algumas pessoas com a camisa escrito fé. Eu acho lindo essa camisa, eu tenho uma camisa assim. Mas eu fico imaginando, essa pessoa tem fé em quê ou em quem? Né? Porque está escrito fé, tá, uma palavra bonita, sim, de se ler, de se ouvir, mas que tipo de fé você tem? Ou vocês têm fé em quem ou em quê? Muitas vezes nós pegamos alguns livros, né, de autoajuda, o livro vem falando, tenha fé em você. Sim, acredite em você. Claro, nós precisamos acreditar em nós, precisamos acreditar no nosso potencial. Mas quando nós falamos de fé, queridos, nós falamos da fé no Criador. Maria não tinha uma fé nela mesma. Maria, ela não tinha uma fé na fé. Ela tinha fé no Criador, no Deus Todo-Poderoso, aquele que abre portas e fecha portas, aquele que levanta reis e tira reis. Então, queridos, é essa fé que nós precisamos ter no nosso coração. É uma fé que transforma. E é uma fé num Deus que nós vemos que Ele é Deus do milagre. Ele é Deus do impossível. É aquele que muda a minha vida, Ele muda a sua vida. Quantas pessoas que eu tenho certeza, talvez você que está nos assistindo é uma delas, que teve a sua vida transformada através da fé na palavra de Deus. Então, queridos, não é uma simples fé. Olha o que diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 45. Feliz é aquela que creu e que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Maria, ela era uma mulher que tinha fé. Então, você que está nos assistindo hoje, tenha fé, acredite em Deus,
Acredite na palavra. A palavra de Deus não é simplesmente um livro, não é simplesmente uma palavra de escritores, de pessoas que simplesmente escreveram, né, contando sonhos, contando histórias, buscando alcançar outras pessoas, talvez com pensamento financeiro. Não. É a história de um Deus vivo, de um Deus sobrenatural, de um Deus criador do céu e da terra, aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que conhece tanto o teu passado, conhece o seu presente e conhece o seu futuro. Então, queridos, tenha fé nesse Deus maravilhoso, chamado Jesus Cristo. Ele transforma vidas. Ele transforma vidas. Quando nós cremos, quando cremos na sua palavra, obedecemos e praticamos a palavra de Deus, queridos, não há como dar errado. Não tem como dar errado. E é tão simples, mas talvez é isso que dificulta algumas pessoas. É tão simples viver a palavra de Deus que as pessoas não acreditam. E elas buscam coisas mirabolantes, coisas sobrenaturais. Queridos, não. O nosso Deus é Deus de coisas simples. Então tenha fé, como Maria teve fé. Ela acreditava em Deus. E o que é ter fé? Hebreus, capítulo 11, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Queridos, é a certeza, é ter certeza que o milagre vai acontecer. É a certeza da cura. É a certeza, queridos, que Deus vai abençoar você de uma forma que você vai conseguir superar esse momento mal que você está passando. É ter certeza que Deus vai restaurar a sua família. É ter certeza, né, que Deus ele vai suprir as suas necessidades, mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que todas as circunstâncias estejam contrárias, né, até mesmo a sua fé. Mas você precisa continuar acreditando, falando, Deus é Deus do impossível e Ele pode e vai mudar a minha história. Queridos, é assim, é você materializar, né, os sonhos, os projetos, tudo aquilo que está no mundo espiritual, materializa ele. Há alguns anos atrás, né, eu estou com meus 52 anos, eu assisti a um desenho, chamava-se Pica-Pau. E o Pica-Pau maluco, é um que ele andava num carro invisível. Interessante, né? Porque às vezes eu falo isso na igreja. Queridos, é isso aí, ter fé é isso aí. É você não ver, mas você já contemplar com os teus olhos da fé. Você já vê com os teus olhos da fé, né, aquilo que você sonha, né, aquilo que você quer, já realizado. Então veja já os teus filhos na faculdade. Mas pastor, meu filho tem 10 anos, tem 11 anos, mas já veja ele. Veja a sua filha já entrando, né, de noiva na igreja. Veja, né, com um marido de excelência, uma pessoa boa, uma pessoa que vai tratar ela bem. Veja, já comece, né, fazer com que isso se torne uma realidade. Sonhe, sonhe os sonhos de Deus, que Ele vai fazer com que o impossível se torne possível na sua vida. Mas Maria, ela era uma mulher que tinha uma característica muito especial, que para nós é muito difícil, para todo ser humano. Ela era uma pessoa obediente. E como eu sempre falo aqui, queridos, obedecer não é fazer o que você quer, é fazer o que você não quer. Então, a obediência não é algo muito fácil, não. Mas Maria, queridos, ela era obediente. Né? Maria, né, mesmo sendo mãe, ela não usurpou o direito de mãe. E ela entendeu a autoridade que Deus deu a Jesus. Olha só o que diz agora lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Isso foi uma situação acontecida numa festa, onde o vinho acabou, né? E Jesus estava presente naquela festa e ela sabia quem já era Jesus. E Maria fala assim, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que lhes mandar. Queridos, façam tudo aquilo que Jesus tem lhe mandado fazer. Façam tudo aquilo que a palavra de Deus tem lhe ensinado a praticar.
Não adianta você só ler, não adianta só conhecer, você tem que praticar a palavra de Deus. Então pratique a palavra de Deus e você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Queridos, eu sou fruto de milagre. E quantas pessoas que estão nos assistindo nesse momento também é fruto de milagres. Então, eu tenho certeza que se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho certeza que se não fosse Deus, eu não estaria vivo. Eu tenho certeza disso. Porque Ele tem me protegido, tem protegido a minha família. Então, queridos, creia no que Jesus Cristo tem nos ensinado. A palavra do Senhor fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro meio de chegar a Deus. Creia nessa palavra e busque, se aprofunde, estude essa palavra. E você vai ver que Jesus vai transformar a sua vida. Seja obediente. É uma das características de Maria também. Deus, querido, entenda bem, Deus ele é fiel. E nós vemos que na vida de Maria, através das suas características, coragem, bom relacionamento com Deus, atitude, fé e obediência, Maria trouxe Cristo ao mundo. Foi uma mãe de excelência. Ao lado do seu filho, até o momento dele ser crucificado. Mas a diferença é que Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele foi crucificado, morreu, mas ressuscitou. E, queridos, hoje nós temos vida e temos vida em abundância, porque nós cremos nessa palavra. Então, para você, mãe, para você, mulher, eu quero te parabenizar. E eu conheço quantas mulheres, guerreiras, mulheres que têm enfrentado tantas situações difíceis, mas têm se mantido de pé. Então, quero parabenizar a cada uma de vocês. E eu quero concluir deixando aqui um poema de um autor desconhecido. E esse poema diz assim: Mãe, palavra pequena, mas com significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si próprio, força e sabedoria. Ser mãe não é só dar à luz, e sim participar da vida dos seus frutos, gerados ou criados. Mãe, que Deus possa te abençoar e que você, filho, possa realmente honrar os seus pais no dia de hoje. Honrar a sua mãe, estar ao lado dela, dar um abraço e dizer a ela o quanto ela é importante para você. Queridos, eu quero concluir orando por você, mãe. Aqui temos alguns pedidos, algumas pessoas têm nos enviado pedido de oração lá no WhatsApp. Eu quero pedir a você que você possa continuar nos enviando os pedidos de oração. Aqui nós temos muitos pedidos, e alguns deles é Adão Maia, está na UTI com neurisma, Raíssa Rodrigues, Aline Barbosa de Freitas, Júlia Barbosa Soares, Lohane, Rafael, João Pedro, Carlos Eduardo, o senhor Augusto e a dona Lilian, Maria Clara, Marlon Gabriel, Marcos, Vanderlei, foram as pessoas que acessaram essa semana o WhatsApp e nos pediram oração. Cada uma dessas pessoas estão passando por um momento difícil, momento de enfermidade, momento de luto. Eu quero estar orando por cada um de vocês. Amém? Então, feche os seus olhos nesse momento, que eu quero estar orando pela sua vida. Senhor Deus amado e querido Pai, nesse momento, ó Deus, se encontra, Deus, várias pessoas, ó Pai, que nos pediram oração, que eles estão passando por momento de luta, de adversidade, de enfermidade. E eu quero clamar a Ti, Deus, porque nós cremos no poder que há na Tua palavra, no Teu nome, Jesus. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que todas as nossas enfermidades, elas foram levadas na cruz do Calvário. E se todas as enfermidades foram levadas, hoje o que nós passamos é somente um reflexo, é somente uma sombra de uma enfermidade. Então eu quero repreender, ó Deus, todo o mal, tudo aquilo, ó Deus, que tem impedido os teus filhos, ó Deus, a caminhar, a andar, a falar, a interagir, a estar com seus familiares, porque alguns se encontram internados.
Então, Pai, em nome de Jesus, visita com poder e graça a cada um deles. Quero orar pelas mães que, nesse momento, Deus, estão aí com seus filhos, se preparando, que Deus possa abençoar a cada mãe, que possa abençoar a cada mulher, que o Senhor possa fazer com que esse dia venha ser um dia especial, que o Espírito Santo de Deus venha reinar no seu coração. Eu oro também pela Ucrânia, Deus. Pai, em nome de Jesus, visita aquele país. Senhor, basta uma palavra tua para fazer cessar essa guerra. Oro pela cidade de Petrópolis, Senhor Deus, por cada morador dessa cidade, pelos comerciantes que passam por esse momento tão difícil. Pai, toma a nossa cidade em tuas mãos. Abençoa, Deus, as cidades vizinhas, todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço. Nós estamos encerrando o programa do Pão da Vida e na próxima semana estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana, um excelente domingo com a sua mãe. Um grande abraço. Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.